1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios você vai encontrar lá depois de Gênesis, no Novo Testamento, depois de Mateus, lá na frente, antes de Apocalipse. Leia aí, abre aí, já abriram? Quem já abriu? 1 Coríntios capítulo 15. Posso ler? Sim ou não? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Essa carne, essa matéria que você veste, você, alma, você é uma alma vivente. Então essa matéria que você veste, esse cadáver, essa carne aqui, ó, essa matéria, ela, desse jeito aqui, ela não pode morar com Deus, reinar com Deus, ir encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens dos céus quando Ele voltar. Não pode. Por isso que aqui fala assim, ó, que a corrupção não pode herdar a incorrupção. Ou seja, você está aprendendo agora a se santificar, preparando o teu corpo para quando o Espírito de Deus vir sobre você, ele encher o teu coração. E quando o som da 7ª trombeta tocar, os anjos vêm te buscar. Agora, seria muito fácil se não tivesse regra para a pessoa entrar onde? No reino de Deus, não é verdade? Seria muito fácil, qualquer um podia fazer isso. Mas e o sacrifício de Jesus na cruz? O sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, gente, foi um sacrifício de morte, o qual Deus nunca exigiu de ninguém. Deus nunca exigiu isso de ninguém. Ele pediu para Abraão, para provar a sua fé, mas ele não deixou ser consumado o ato de sacrifício humano, porque ele só queria testar a fé de Abraão. Mas o próprio Deus, sim, ele deu o teu filho primogênito, o filho dele, o unigênito, filho do Pai, para morrer pelos nossos pecados. E por Cristo Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus, através do sangue do Senhor Jesus. Isso se você morreu também com Cristo Jesus, através do batismo nas águas. O batismo nas águas, ele é um símbolo de um novo nascimento, é um ato profético de uma passagem da velha natureza para uma nova criatura, o batismo nas águas. Por isso que o Senhor Jesus fala em Marcos capítulo 16, que quem não crê não vai batizar nas águas, mas quem crê irá batizar e será salvo. E aquele que não crê, ele não vai batizar, mas também ele será condenado. Aquele que não crê, ele não batiza nas águas, ele não se entrega, ele não faz de acordo com o que o pastor está pregando, baseado na palavra de Deus, porque ele ou ela acha que o pastor está errado, mas ele ou ela está certo. Eu já disse muitas vezes, você quando vem, nós mandamos você, nós pedimos o melhor, falando para você abrir a Bíblia, não é isso que nós pedimos para você? Aonde nós estamos lendo, nós estamos discorrendo sobre um assunto aqui que vai mudar o rumo da tua história. Se você
colocar em prática. Mas é necessário você atentar para a palavra de Deus no seu coração. Você que é amaziado tem que casar para batizar nas águas, porque um ato sexual antes do matrimônio para Deus é prostituição. Por isso que tem que ter o casamento. Desde a época do Senhor Jesus já existia a carta de divórcio. Desde a época de Moisés existia a carta de divórcio. Por que existia a carta de divórcio quando ia separar? Porque havia ali um casamento legalizado ali diante dos homens. E Jesus falou que não pode haver mais divórcio a não ser por infidelidade conjugal, traição. Quando há traição em um casamento, você pode perdoar o teu cônjuge, se você quiser, e ficar com ele ainda. Mas se você não quiser ficar com ele, você pode perdoar ele e romper aquele casamento, divorciar dele, e se preparar para buscar a Deus de todo o teu coração. E futuramente, se Deus preparar alguém para você, você casa de novo. Mas só se for por infidelidade conjugal. Mas muitas pessoas eles não querem casar, muitas pessoas não querem batizar nas águas, não querem se entregar para Cristo, não querem meditar na palavra, não querem jejuar, não querem ler a Bíblia, não querem ir nas vigílias. E quando a videira começar a ser sacudida e os frutos caírem, será da mesma forma a igreja. Um vendaval vai vir e muitos crentes não vão conseguir firmar com Cristo Jesus por causa de uma grande perseguição, tribulação que há de vir na face dessa terra antes do arrebatamento. Igual você nunca viu. Então, você tem que se consagrar a Deus, para que quando Jesus voltar, você seja arrebatado, ou se você morrer em Cristo, ressuscitado. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Uma pessoa que morre na presença dele, essa pessoa, ela não morreu, ela está dormindo. Porque quando Jesus voltar, essa pessoa vai acordar de novo, porque Jesus vai ressuscitar essa pessoa. E aquela que estiver viva, será o quê? Arrebatadas. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, né, que nem todos dormiremos, nem todos vão morrer, mas serão o quê? Transformados, os que estiverem vivos, né? Primeiro os mortos serão ressuscitados, com um corpo transformado, um corpo que não pode pecar, que não pode falhar, cujo desejo é fazer a vontade de Deus. Depois da sequência, os vivos serão arrebatados da mesma forma, tendo o corpo transformado, para ir de encontro ao Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Nós não vamos morar no céu igual muitos falam, não. Nós vamos encontrar com Jesus no céu. Vai existir um reino milenar, do qual nós já vamos estar aqui com Cristo salvos. Depois desse reino milenar, vai haver uma ressurreição de mortos. A segunda ressurreição serão para aqueles que morreram no estado de pecado. No estado de pecado, essas pessoas serão ressuscitadas para serem julgados, porque ambos vão querer saber o por qual motivo dessa condenação. Mas infelizmente elas serão ressuscitadas só simplesmente para saber o motivo do qual eles foram condenados. E depois disso, serão todos lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Eles, primeiramente a besta, primeiramente Satanás, o anticristo, falsos profetas, os demônios, e depois todas essas pessoas. Você quer ir para lá? Quem quer ir para o inferno? Aí levanta a mão. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Quem quer ir para o céu? Mas você está disposto a pagar o preço? Não estou falando de dinheiro. Dinheiro não compra a tua salvação. Dinheiro não compra um cantinho no céu, igual algumas religiões pregavam, né? Alguma religião pregava nos tempos passados.
E você tinha de comprar um cantinho no céu lá. Dinheiro não compra não. Mas o pagar o preço no sentido figurado da palavra é você se esforçar para fazer jus à tua salvação. Você está disposto a isso? Você criança está disposto a isso? As crianças que já conhecem o que é certo e errado já vão ter a sentença de condenação. Assim também quanto os adultos. Amados, aqui diz, versículo 52. Você vê que no 51 fala que nem todos dormiremos, mas seremos transformados, né? No abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pisca aí. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Dá uma piscada assim para ela com os dois olhos. Com os dois olhos assim, ó. Pisca aí com os dois olhos. Foi rápido? Hã? No livro de Mateus capítulo 24 fala: como o relâmpago sai do ocidente e cai no oriente, ou vice-versa, assim será a vinda do Filho do Homem. Você já viu o relâmpago cair? É rápido ou não é? É quase abrir e fechar de olhos também, não é verdade isso ou não? Noé pregava, né? Ah, vai ter um dilúvio. Vai ter um dilúvio, o sol rachando na nuca deles. E as pessoas também achavam que Noé estava ficando maluco, né? Ficando doido. Hoje os pastores pregam, os pregadores pregam nas praças, nos outeiros, nos montes, prega dentro do ônibus. Jesus vai voltar, entrega a tua vida para Deus. Eu já preguei dentro do ônibus já. Minha esposa estava junto comigo. Jesus vai voltar. Alguns olham para ele e falam assim: olha os fanáticos aí, olha os doidos. Olha os doidos. Mas Ele vai voltar. Você sabia? Jesus pode voltar para você de duas formas. Ele pode voltar dessa forma profética, que está escrito aqui sobre as nuvens dos céus, que Ele vai vir. Ou Ele pode voltar para você no dia que você morrer. Porque quando você morrer foi batido um martelo na tua vida, foi selada a tua vida. Então vai contar o que você fez em vida para herdar a tua salvação eterna. No livro de Romanos fala que a salvação é pela fé. É claro, sim, é fato isso. A salvação ela vem pela fé, ela não vem por obras. Mas o que isso quer dizer? Por exemplo, quando você vem para Jesus e aceita Jesus, você vem santificado ou você vem todo em pecado sujo? Me responde. Hã? Você já vem santo? A maioria vem no pecado, né? Não sei essas crianças que já nascem em berço evangélico, né? Mas mesmo assim são pecadores quando começam a conhecer o bem e o mal, né? Então todos nós que viemos a Cristo, nós viemos cheios de pecado, né? Vivendo na prática do pecado, gostando do pecado, vivendo na prática do pecado. E mesmo assim, Jesus ele vem e te perdoa, não é? Sim ou não? Te perdoa, te perdoou, te lavou, te purificou, sem olhar para as tuas obras, sem olhar para os teus erros, sem olhar para as tuas falhas. Ele te perdoou, Ele te lavou, Ele te purificou. Isso é graça, isso é graça. Alguns confundem as coisas e acham que graça é a pessoa aceitar Jesus e continuar vivendo no pecado, e mesmo assim vai morrer e ter a salvação. Não. Se você estiver no leito de dor, agonizando, e tiver a chance de se arrepender e pedir perdão e depois você morrer, aí você será salvo, porque a graça de Deus vai recair sobre você naquele momento. Mas se você morrer no estado de pecado,
no estado de pecado, sem oportunidade, sem chance de pedir perdão, você perde a tua salvação eterna. Ou seja, você tem que viver a palavra de Deus na tua vida, até morrer, para conquistar a vida eterna, a salvação eterna. Deixar a santificação de Deus fluir dentro de você. Aí você vai herdar a salvação eterna, se você morrer nas práticas da palavra de Deus. E nada mais que a tua consciência para falar para você que você morreu em Cristo Jesus. A pior coisa que tem é quando a pessoa está no leito da morte e ela conhece o Evangelho e sabe que fez tudo de errado. E alguns ficam lá no seu subconsciente pedindo a Deus uma segunda chance. Tem pessoas que têm testemunho para dar em relação a isso. E por um milagre Deus faz ela sair da UTI, acordar e pede perdão a Deus e se arrepende. Outros não, né? Outros pedem uma segunda chance, mas volta a fazer tudo errado de novo. Ao suar, no livro de Apocalipse fala que são 7 trombetas que serão tocadas. 7 trombetas. A 7ª trombeta será tocada. E quando a 7ª trombeta tocar, aí que os anjos vão vir arrebatar. Aí que os mortos ressuscitarão e os anjos vão vir arrebatar a igreja. Os anjos vão vir arrebatar aqueles que estão sendo ressuscitados e aqueles que estão vivos. Olha só, no versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo morto, corpo corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, porque o pecado gera a morte. O pecado gera morte espiritual e depois a morte física, a morte eterna. Pecado. Você não pode deixar o pecado alimentar a tua vida, mas você tem que ser alimentado pela presença de Deus na tua vida. De hoje em diante, começa a olhar para a tua vida e se esforçar com Deus, como se fosse o último momento da tua vida. Os sinais estão apontando para a vinda do Messias. Os sinais estão apontando para a chegada. Jesus está na porta, irmão. Ele está na porta. A qualquer momento o Senhor vai vir arrebatar o teu povo. Então você tem que ficar vigilante mais do que nunca. Olha essa peste, essa praga que está aí. Nunca se viu, nunca se ouviu na história de todo o planeta uma praga tal. Nunca. Nem a peste negra chegou aos pés desse coronavírus. E isso é só o princípio das dores. Imagina o que está por vir. E continua. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor, porque o sangue de Jesus te lava de todo o pecado. Amados, o Senhor Jesus é tão bom. Quantas vezes nós falhamos com Deus, e mesmo assim, você, eu, cheio de pecado, cheio de sujeira,
Ele não olhou para a sua sujeira, Ele não olhou para o que você fez lá atrás, e mesmo assim te perdoou. E Ele é grandíssimo, onipotente, onipresente, onisciente. E ainda tem muitos seres humanos que não conseguem perdoar, não é verdade, senhor não? Não consegue perdoar o teu irmão. Olha aqui, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é, em Deus o teu trabalho não é em vão. O que é a obra de Deus? A obra de Deus vai mais além do que você limpar o chão do templo, lavar os banheiros, tirar a poeira de alguma coisa, montar um instrumento. Saber que tem pessoas que acham que é muito. Às vezes tem gente que acha que é muito. Eu não vou candidatar ao obreiro não, porque tem que ter muito compromisso, sei lá o quê. Gente, nós humanos somos tão egoístas e prepotentes. Somos um lixo, para falar a verdade para você. Lixo. Lixo. Ele desceu da sua glória. Não precisava, mas Ele desceu da sua glória. Ele se fez homem. Não precisava dele vir morrer pelos nossos pecados. Morreu condenado a uma sentença de pena de morte, como se fosse um ladrão, um homicida, um criminoso. E muitas pessoas acham que ainda é demais trabalhar para Deus, porque tem que ter muito compromisso. E Deus não fez um compromisso enorme com você, de enviar o Filho dele. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, e até hoje Deus fica olhando para você e para mim, nos guardando, nos protegendo, cuidando de nós. Quantos jovens pegaram o coronavírus e morreu? E quantos parentes de vocês velhos com problema de pulmão, pessoas com problema de consequências respiratórias e não morreu? E mesmo assim muitas pessoas acham que é um peso trabalhar para Deus. Você sabia que Deus ele precisa de você? Ele precisa de você para pregar o evangelho dele. Mas você está disposto a amá-lo de tal maneira para entregar a tua vida por ele? Não se matando não, mas dando a tua vida, o teu tempo para ganhar almas para o reino dele. Você ama a Ele desse ponto, dessa maneira? Sabe, um relacionamento, um casamento egoísta é quando na vida do casal faz tudo, mas o outro cônjuge não faz nada. Isso chama-se egoísmo. Com Deus é da mesma forma. Quando nós queremos que só Deus faça por nós e nós não fazemos nada por Ele, isso chama-se egoísmo. Egoísmo. Ganhe uma alma para Cristo. Vai lá para o livro de Apocalipse. Ganhe uma alma para Cristo. Jesus está voltando. O mínimo que você pode fazer é ganhar a tua alma para Ele e a de alguém também. Isso é o mínimo que você pode fazer. Amados, 20, verso 11. Antes da gente ler o 20, verso 11, nós vamos ler o 20, verso 6. Vocês reparou que no capítulo 15, versículo 52 de 1 Coríntios, fala que ao soar da trombeta, em um abrir e fechar de olhos, Jesus irá voltar, enviando os anjos para arrebatar a igreja, não é? Quem lembra dessa passagem que você acabou de ler? Você acabou de ler agora, não foi, senhor? Você viu que ali fala de uma ressurreição, não é verdade? De uma ressurreição, sim ou não?
uma ressurreição. Presta atenção. Existem pessoas que falam que vai ter uma segunda chance para quem ficar aqui. Olha o que a palavra diz, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo, separado, santo é separado, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Vai haver duas ressurreições. Primeiro, aqueles que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados. Na sequência, os vivos serão arrebatados. A segunda ressurreição serão daqueles que morreram no estado de pecado, do qual perderam a salvação eterna. Eles serão ressuscitados. Será a segunda ressurreição. Serão ressuscitados para saber o motivo do qual a condenação que eles estão tendo, né? Verso 11, vamos lá embaixo, verso 11. Memorize uma coisa na sua cabeça. Versículo 6. Sobre este não tem poder a segunda, não sofrerão dano da segunda morte. Memorize isso na sua cabeça. Versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os trono. Então se abriram livros. Esse livros está no singular ou no plural? Então são mais de um. Sabe quais são esses livros? O livro das obras. O livro do qual Deus está escrevendo a sua história. Quando você vive uma vida de pecado, se arrepende, aceita Jesus, todo o teu passado é apagado, tudo que você fez de errado é apagado. Então se começa a escrever uma nova história, porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você aceitou Jesus, você batizou nas águas, agora você quer andar com Deus. Então é escrito a nova história, você está sendo lavado pelo sangue do Cordeiro. Então essas pessoas foram julgadas por aquilo que estava escrito nos livros. Aquilo que eles aprontaram em vida, fizeram, vai vir tudo à tona. Eles vão saber de tudo aquilo que eles fizeram, das oportunidades que tiveram de se converter, das oportunidades que tiveram de aceitar Jesus e trocaram Deus pelo prazer da carne. Continuando aqui na parte do versículo 12, depois aqui do parágrafo do livros. Ainda outro livro, né? Foram abertos outro livro. O livro da vida. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Interessante, né? Ao mesmo tempo que o livro de Romanos fala que nós não seremos salvos pelas obras, né? Nós não seremos justificados pelas obras, mas mediante a fé, que isso é fato. Aqui já vem falando que eles foram julgados pelas obras. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque você ali no Romanos fala de graça, fala de perdão de Deus independente da tua obra. Deus vai te perdoar independente da tua obra, através da tua fé, do seu arrependimento. Mas enquanto você estiver vivendo, você tem que fazer aquilo que Deus mandou. Para você fazer aquilo que Deus mandou, você tem que ter uma obra. A obra de amor, a obra de mansidão, a obra de domínio próprio, a obra de fé,
a obra de bondade, a obra de misericórdia, de compaixão, a obra de insistência em buscar a presença de Deus na sua vida. Então eles foram julgados pelas obras de adultério, de homicidas, de idolatria, de mentiras, de calúnia, de difamação, de falsos testemunhos, de soberbas, de todas essas obras e as demais ruins. E aqui diz: conforme, continuando aí, verso 12, conforme o que se achava escrito nos livros, deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, e algumas pessoas não acreditam no inferno. Tem religião que não acredita no inferno, né? Jesus falou muito sobre o inferno, e alguns não acreditam no inferno. Aqui ó, o inferno é um ser espiritual, um ser de tormento, um ser que arde em chamas, um ser espiritual que é um lugar, um ser, mas é um ser de fogo, de ranger de dentes, de tormento. Simplesmente o inferno foi existido para atormentar, para queimar aqueles que morreram em estado de pecado. Então o inferno existe, e o inferno e a morte foram lançados para dentro do quê? Do lago. Lembra do versículo 6? Quem lembra do versículo 6 que nós acabamos de ler agora? Lembra do lago de fogo e enxofre? Olha só, esta é a segunda morte. O lago é a segunda morte. Vocês viram lá no verso 6? Mas bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Estes não sofrerão o dano da segunda morte. Lembra em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52? Ao soar da trombeta, os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados. Não vai haver uma segunda chance. Não vai. Vigia a tua vida com Deus. Vigia a tua vida com Deus. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Fiquem todos de pé, em nome de Jesus Cristo. Gente, veja a tua vida com Deus. O tempo do fim se aproxima. O tempo do fim se aproxima. Ganha alma para Jesus. Convida alguém para vir para a igreja com você. Prega a palavra de Deus. Se esforça com Deus. Luta pela tua salvação eterna. Não deixe nada nesse mundo roubar a tua salvação, não. Põe a mão sobre o teu coração. Diga: meu Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença, do Teu Espírito, da Tua santidade, do Seu renovo. Diga: eu preciso do Senhor na minha vida. Diga: eu não quero viver longe da Tua presença, meu Deus. Eu não quero viver longe do Teu Espírito Santo. É por isso que eu estou aqui, meu Deus. Meu Deus, me guarda, me proteja.
Coloque em mim o desejo de buscar a tua face todos os dias, ó Pai. Diga em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus me fortaleça, porque eu entrego a minha vida a Ti, de todo o meu coração, meu Deus. Estende a mão em direção da sua casa. Diga: Pai, mova o Teu poder na minha família. Eu declaro, eu e minha casa, e minha parentela, serviremos ao Senhor. Em um nome do Senhor Jesus, eu vou sair da tua casa, mas não vou sair da sua presença. Aplauda o Senhor bem forte.